Pensem comigo, ver se isso já acontece com vocês. Muitas mulheres, elas reclamam desta porção aqui, ó. Exatamente desta porção aqui, ó. Onde estou apontando. Vou levar até mais perto para vocês. Esta parte aqui, ó. Não desta bela modelo e desse belo corte, mas muitas têm aqui um problema. Que problema é esse, Paulo? Às vezes ele fica muito alto para muitas pessoas. Eu vou mostrar para vocês só uma tomada de consciência, que vocês compreendam o movimento que estão fazendo, porque o que eu estou construindo e mostrando aqui, podem observar que a leitura, veja, olha lá, é a mesma que eu tenho no gráfico, ó, do curto ao longo. Isso mostra visualmente já que é camada, uma camada côncava, do curto ao longo. Não há nenhuma expansão. E é essa atenção que eu quero chamar a vocês, tá? Notem, vamos afastar um pouquinho aqui, que quando eu quero este resultado, eu preciso criar um empilhamento perfeito, do curto ao longo. Isso se dá com o comprimento, não o comprimento do cabelo, nem este comprimento, né? O ato de comprir. Com a técnica de camadas, onde o fio de cima é menor do que o fio de baixo. Observe. Desta forma, e aonde eu vou posicionar esse cabelo, seja mais para frente, criando figuras do curto ao longo, da frente para trás, ou para cima, sempre lembrem um detalhe: quanto maior a inclinação, maior a leveza. Lembrem disso. Observem aqui. Quanto maior a inclinação, quanto maior a viagem até um ponto, maior a leveza e a fluidez desses cachos. Desta forma, eu sempre vou entregar cabelos que se assemelham muito a este belo e lindo cabelo da foto. Porque o movimento cria exatamente o que enxergamos aqui. Podem observar. É o que temos. Perfeitamente. Mas fica o meu alerta para algumas pessoas que, com sabedoria também, mas fica o meu alerta só para que cuide nesse detalhe. Às vezes nós tropeçamos no detalhe. Em algum momento, a gente não conduza o cabelo para um ponto achando que está fazendo camada. Porque esse tipo de movimento que vocês estão vendo aqui, muitas pessoas dão o nome de camadas, mas isso não é camada. Por quê? Na técnica de camada, o fio de cima ou ele é igual ao de baixo ou ele é menor que o de baixo. E aqui o que vocês estão vendo que o fio de cima está maior que o de baixo. Tome muito cuidado, porque isso em repouso vai criar aqui, nesta parte, um problema. Como se o cabelo na parte alta da coroa, quando em repouso, ao invés de seguir do curto ao longo, ele criasse este problema. E ela fala: nossa, meu cabelo ficou assim, ficou muito alto aqui. Então eu vou mostrar aqui com algumas linhas para ficar mais claro para vocês o que eu quero expressar com o quadro. O que acontece? Quando eu tenho aquela mesma viagem que eu fiz lá, a mesma viagem, seja neste ponto, seja com os dedos mais inclinados, quanto maior a inclinação, maior a leveza, seja em outro ponto, lá na frente, principalmente em cabelos mais longos. Mas enfim, quando cortamos, nós temos o efeito, tal qual o quadro, do curto ao longo, gerando este cabelo. Algumas pessoas lidam com este movimento. Aqui, presta bem atenção. Tomem cuidado, não é que isso está equivocado, é que ao meu olhar, cabelos médios longos, prestem atenção, estou falando de cabelos ondulados, cacheados, médios longos, que fique bem claro. Principalmente, tá? Nesses cabelos. Se fossem mais curtos, poderia criar outras figuras de design. Aliás, eu posso criar qualquer figura de design, mas
tem uma referência aqui para conversar com vocês. E nós observamos que o fio de cima está mais curto que os fios de baixo e ele cresce em progressão. Isso é camada pura, do curto ao longo, certo? Não há um empilhamento, uma expansão em nenhum momento. Tomem o cuidado para não gerar esse problema conduzindo o cabelo desta forma. Veja, desta forma. Olha onde é que está o rosto da minha cliente, certo? Olha lá, ok? Eu tenho que ter um entendimento crânio e o meu pente, que estará com os dedos posicionados. Observem que nesta projeção e posição do pente em relação ao crânio, o fio de cima está menor do que os fios de baixo. Lá em repouso, camada. Notem que agora o pente vai estar igual ao crânio. Também uma técnica de camadas iguais, convexas. E agora, que é muito comum, e é isso que eu quero alertar, este tipo de posição, olha lá, crânio, fio de cima, crânio, fio de baixo, fio de cima maior que o de baixo. Quando isso repousa, olha lá, cria em um cabelo longo e cacheado um problema. Como se este fio aqui, ao invés de vir do curto ao longo, ele criasse este tipo de movimento e visto de frente, vira uma casinha. Vira uma casinha e aí o que acontece? Paulo, não repica mais o meu cabelo, por quê? Porque fica alto.